Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Faz um tempinho que a gente não se vê aqui nessa modalidade, né, de ensino à distância. A qualidade acho que vai cair um pouquinho, né, porque a gente estava com uma série de softwares pagos e não compensa a gente voltar a pagar para fazer uma ou outra aula, né? Diferente ali de 2020, 2021, que era muito recorrente. E a gente está optando por essa modalidade porque nós temos um plano de aula, nós temos um conteúdo programático que não pode ser prejudicado, né? E uma aula faz toda a diferença. Nós não teríamos tempo, né, para marcar uma reposição da aula, de modo que, para não prejudicar o andamento, para que vocês não acabem atropelando um pouco o conteúdo, né, para que eu não tenha que passar muita coisa em uma aula só, e isso acabe atrapalhando vocês, eu optei por essa modalidade, tá? Então nós vamos gravar aqui essa aula hoje, vamos estar postando oportunamente para vocês e não vamos prejudicar o andamento do curso, tá bom, gente? A aula de hoje é a aula de número 6, Introdução ao Sistema Tonal, tá? E nós vamos aí juntos fazer a leitura. Na aula passada a gente tinha deixado para que vocês terminassem em casa. Porém, vamos fazer a leitura daquela página que havia ficado para fazer em casa. Nós vamos fazer juntos aqui e vamos também prosseguir, avançar um pouquinho aí no conteúdo, tá bom? Eu vou colocar aí em tela cheia para que nós possamos fazer a leitura juntos, tá bom, pessoal? A gente vai utilizar lá o nosso material didático na página 25, né? O volume 2 do nosso material Teoria Musical Básica. Então vamos lá. Unindo os conhecimentos sobre intervalos e sobre escalas, podemos analisar o texto musical de uma forma mais detalhada, passando a identificar quando as notas de determinado trecho musical coincidem com as notas de determinada escala e, desta forma, sendo compatíveis, dizemos que a música está naquela determinada tonalidade. Existem ainda uma série de regras que determinam análises mais amplas, né, mais detalhadas, para que se possa afirmar com certeza o tom de uma música ou trecho musical. Porém, neste momento vamos passar alguns passos que podem nos ajudar na identificação de qual é a tonalidade da música ou trecho que está sob análise. Em uma análise preliminar e simplista, ou seja, não é uma análise muito ampla, muito complexa, né? O primeiro ponto é observar a armadura de clave. Como já havíamos estudado no volume anterior, uma mesma armadura de clave pode representar duas escalas diatônicas, uma no modo maior e outra no modo menor. E aí eu coloco entre parênteses relativas, né, que é a relação que existe entre uma e outra. Com base nisso, já podemos ter uma definição prévia de quais são as duas tonalidades possíveis. Ou seja, quando eu estou diante de uma música ou trecho musical, o primeiro elemento que eu tenho que observar, obviamente, né, não por acaso é o primeiro que está na pauta ou pentagrama, é a clave, para que eu possa dar nome às notas. Outro elemento que eu vou ter também, a fórmula de compasso. Mas, quando estamos discutindo aqui a tonalidade da música ou trecho musical, eu tenho que me atentar à armadura de clave. Né? Armadura de clave, ou seja, aqueles acidentes que ficam fixos ali na pauta ou no pentagrama, fixos ou por um trecho ou por toda a música. Então esse é o primeiro passo, porque se eu olhar para a nossa armadura de clave, aqueles acidentes que ficam fixos lá, eu já posso reduzir o meu escantilhão a duas opções. Quais são? O modo maior e o modo menor, que possuem os acidentes que estão ali representados, certo? Então, a regra é muito simples, né? Sexto grau do modo maior ou
né? Se eu estiver no modo maior, vou para o sexto grau, ou o modo menor, que eu, através do terceiro grau do modo menor, eu identifico qual que é a relativa maior, perfeito? Então, repetindo, para que não reste dúvida. Se eu estiver no modo maior, eu busco o sexto grau para saber qual é o relativo no modo menor. Se eu estiver no modo menor, eu busco o terceiro grau para saber qual que é o relativo no modo maior. Perfeito? Já estudamos isso aí. Vamos dar uma continuidade agora, tá bom? Seguindo na nossa leitura, né? Relembrando o conceito das escalas relativas, partindo do modo maior, devemos identificar o sexto grau para sabermos qual será a tônica da escala relativa menor. Quando partimos do modo menor, devemos identificar o terceiro grau para sabermos qual será a tônica da escala relativa maior. Perfeito? Seguindo no nosso material, cabe lembrar também que, aliado ao conceito das escalas relativas, estudar o ciclo das quintas também pode nos ajudar a identificar quais são as possíveis tonalidades apenas pela análise preliminar da armadura de clave. Então, como nós já havíamos estudado, já havíamos passado para vocês, né? Através do estudo, através da análise ali do ciclo das quintas, né? Então, nós temos lá, né, o círculo, né, das quintas. A partir da nossa base, que é Dó maior, nós podemos progredir aplicando o intervalo de quinta ascendente para descobrir o primeiro sustenido. E aí nós vamos chegar em Sol maior, tonalidade tem o primeiro sustenido. Posso aplicar mais um intervalo de quinta, vou descobrir qual que é a próxima tonalidade que vai ter dois sustenidos. Professor, vou dar o exemplo de um sustenido, Sol maior. Se eu estou em Sol maior, tenho um sustenido na armadura de clave, como que eu faço para saber a relativa menor? Qual que é a relativa dessa escala no modo menor? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Como que está a nota Mi na armadura de clave de Sol maior? Ela está natural, está bemol ou sustenido? Está natural. Perfeito? Então a relativa menor de Sol maior é Mi menor. Por quê? Basta eu buscar o sexto grau, né, a partir da tônica do modo maior para eu identificar qual será a tônica do modo menor. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. A escala relativa de Sol maior é Mi menor. Perfeito? Então, conceito simples, basta a gente relembrar, né? Então, para identificar se o tom referente ao modo da escala diatônica da música ou trecho musical é maior ou menor, podemos analisar a disposição e incidência das notas na melodia, considerando que, na maioria dos casos, há uma valorização da tônica e do quinto grau. Qual que é o nome do quinto grau? Dominante. Independentemente do modo, ou seja, se nós estivermos no modo maior, haverá uma valorização também do quinto grau. Se estivermos no modo menor, também será valorizado o quinto grau, perfeito? Informação relevante aí, tá bom? Desta forma, se não há nenhum acidente na armadura de clave e há uma valorização da nota Lá como tônica, né? E da nota Mi como dominante, a tonalidade é Lá menor. Por quê? Por causa dos graus da escala. Como nós acabamos de falar aqui, se nós fizermos uma análise, as notas que costumam ser valorizadas sempre são a tônica e a dominante. Não por acaso ela se chama dominante, né? Portanto, não temos nenhuma alteração ou acidente na armadura de clave. Quais são as duas possibilidades que nós temos de tonalidade dessa música ou desse trecho musical? Dó maior ou Lá menor. Se fosse Dó maior, qual seria a tônica? Dó.
E qual seria a dominante? Sol. Eu vou analisar o texto musical. Se eu observar que no texto musical eu tenho uma grande incidência de notas Dó e de nota Sol, ou uma valorização da nota Dó e da nota Sol, de que forma? Como a primeira nota da música, como a última nota da música, ou sobre essas notas, a execução ela repousa por muito tempo, ou seja, notas longas, né? Então estou valorizando essas notas. Tem lá um monte de semibreve na nota Dó, tem lá um monte de semibreve que recai sobre a nota Sol, então eu estaria valorizando essas notas. Dentro da armadura de clave de Dó maior, quais seriam? Seria a tônica e a dominante. Então, se houvesse essa valorização sobre as notas Dó e Sol, quando eu não tenho nenhum acidente na armadura de clave, então isso é um indicativo de que nós estamos na tonalidade de Dó maior. Por outro lado, não tenho nenhum acidente na armadura de clave. Porém, em vez de eu ter uma valorização nas notas Dó e Sol, respectivamente poderiam ser tônica e dominante de Dó maior, eu tenho uma valorização em quais notas? O exemplo aí do nosso material está dando. Eu tenho uma valorização sobre a nota Lá e sobre a nota Mi, perfeito? Respectivamente, no modo menor, tônica e dominante, perfeito? Então não tenho nenhum acidente na armadura de clave. Qual é a minha tônica? Lá, no caso aí, né? Se eu analisando o texto musical, eu ver que há uma valorização nas notas Lá e na nota Mi. Eu vou buscar, não tem nenhum acidente, a possibilidade é ou Dó maior ou Lá menor. Estou vendo uma valorização da nota Lá, estou vendo uma valorização da nota Mi. A primeira nota da música começa na Lá, nota Lá. A última nota da música é Lá. Tem um monte de Mi na música inteira. Ou então, sobre o Mi está repousando as notas mais longas, né? Semibreve, mínima, várias repetições dessas notas. Então, eu posso depreender do texto musical que Lá é a minha tônica e Mi é a minha dominante. Perfeito? Então, é mais ou menos assim que funciona. Existem vários outros indícios, né? Que nós temos que analisar, especialmente se eu tiver uma grade, ou seja, várias outras linhas de execução de uma mesma música, eu vou analisar as notas que estão sendo executadas aí, mas isso é uma análise mais lá para frente. Estamos falando aqui uma análise simples, uma análise básica, que nós podemos fazer individualmente nas nossas partituras, a partitura que nós, músicos executantes, vamos tocar. Tá bom? Então, essas são apenas algumas dicas, tá, gente? Não pensem que aqui eu vou esgotar, essa é a única possibilidade, não. Existe uma série de outras questões mais complexas, mais profundas que nós teríamos que analisar. Aqui estamos dando uma análise simples, uma análise muito superficial, através da qual nós podemos aí deduzir com grande chance de certeza qual é o tom, né, ou qual é a tonalidade da música ou do trecho musical que está sob análise. Então, só retomando ali a leitura, né? Desta forma, se não há nenhum acidente na armadura de clave e há uma valorização na nota Lá, eu coloco entre parênteses tônica, e na nota Mi, entre parênteses dominante, a tonalidade é Lá menor. Por outro lado, se houver uma valorização da nota Dó, abre parênteses tônica, e da nota Sol, abre parênteses dominante, a tonalidade é Dó maior. Outro detalhe que pode apontar para uma tonalidade menor, e esse aqui é importantíssimo, tá bom, gente? Então grifem essa parte, porque isso vai ser muito importante ao longo de todo esse módulo, não só nessa análise, mas em várias outras. Isso vai implicar até o módulo 3, tá bom? Grifem essa parte, é importante. Outro detalhe que pode apontar para uma tonalidade menor é a incidência de um acidente ocorrente no 7º grau, considerando o modo menor, perfeito? De forma que este grau passe de subtônica, sem o acidente, para sensível,
com a ocorrência do referido acidente. Perfeito, gente? Então, vamos recapitular assunto do módulo 1. Qual é a diferença entre subtônica e sensível? Ambas representam o 7º grau da escala, porém, eu vou chamar o 7º grau de subtônica quando entre o 7º grau e o 8º grau, né, da escala, da tonalidade onde eu estiver analisando, existe um intervalo de 1 tom. Então, estou diante de uma subtônica. Se entre o 7º grau e o 8º grau existir um intervalo de semitom, então eu estou diante de uma sensível. Perfeito? Então, recapitulando, né, isso é assunto lá do volume 1 do nosso material, que é o material do módulo 1 do nosso curso. Então, essa diferença. Subtônica, intervalo de 1 tom entre a 7ª e a 8ª. No caso, a sensível não. Sensível é intervalo de semitom entre o 7º grau e o 8º grau. Continuando na nossa leitura, onde paramos? Isto porque, no modo menor, se o 7º grau estiver figurando como sensível e não como subtônica, estamos diante de uma escala diatônica menor harmônica. Perfeito? Então, gente, é bem simples, né? Nós temos que fazer essa análise. É uma grande característica das escalas menores harmônicas. Perfeito? E a partir de agora vamos fazer análises o quê? Análises harmônicas. Então, quando estivermos diante do modo menor, a gente sempre vai utilizar a escala menor harmônica. E qual é a característica dela? Uma pequena alteraçãozinha ascendente, perfeito? De modo a transformar o 7º grau de subtônica, né, que na escala menor, na escala menor primitiva ou natural, o intervalo entre o 7º e o 8º grau é de 1 tom. Né? Lembram lá daquela regrinha de a escala maior? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Já na escala menor, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, e a última é tom. Perfeito? Então, do 7º para o 8º grau, na escala menor natural primitiva, eu tenho um intervalo de 1 tom. Porém, na escala menor harmônica, e agora, como eu disse, estamos entrando em análises harmônicas, perfeito? Então, sempre estaremos diante da escala menor harmônica, perfeito? Anotem isso aí também, para que vocês não usem na análise harmônica uma escala menor natural primitiva, perfeito? Então, característica das escalas menores harmônicas, alteração ascendente no 7º grau, de modo a transformar esse 7º grau, que ele passe de sensível, que ele passe de subtônica, ele vai passar a ser sensível, perfeito? Um pequeno exemplo aí para vocês, na escala de Lá menor. Não tenho nenhum acidente na armadura de clave, perfeito? Porém, se eu estiver diante de uma escala de Lá menor harmônica, o que vai acontecer nessa escala que originalmente não teria nenhum acidente ou alteração? Ela vai passar a ter um acidente ocorrente sobre o 7º grau, ou seja, o Sol, que na escala menor natural ou primitiva seria Sol natural. E aí vai passar a ser Sol sustenido. Por quê? Vai alterar o 7º grau, ele vai passar a ser, em vez de subtônica, vai passar a ser sensível, ou seja, intervalo de semitom entre este grauzinho, que é o 7º grau, e o 8º grau. Essa é a grande característica das escalas menores harmônicas. Então, gente, o que isso traz de informação para nós? Quando nós estivermos fazendo uma análise do texto musical, da música, ou do trecho que a gente estiver analisando, a gente vai olhar as notas ali, né? Vamos procurar as notas que são mais valorizadas, né?
primeira nota da música, a última nota da música, aquelas notas que ficam se repetindo várias vezes, tem mais ênfase naquela nota, ou aquelas notas que são valorizadas através da duração, né? Muita bolacha, ou seja, muita nota de cabeça branca em cima daquela determinada nota, e aí, coincidentemente, quando a gente bater com as possíveis tonalidades, a gente vai identificar que essas notas mais valorizadas vão cair sobre a tônica e sobre a sensível. Vão recair sobre a tônica e sobre a dominante. E aí, mais uma informação para corroborar com a nossa análise é essa questão de um acidente ocorrente. Eu vou fazer essa mesma análise. Valorização da tônica, valorização da dominante, e se, além disso, além dessa valorização, eu olhei lá, poxa, dentro da armadura de clave, a tônica e a dominante que estão sendo valorizadas representam que eu estou no modo menor. Como que às vezes eu confirmo isso? Na grande maioria dos casos, eu vou olhar ali, toda vez, ou pelo menos na maioria das vezes em que eu tiver representado no texto musical o 7º grau daquela tonalidade, eu vou ver que sobre ele vai recair o quê? Um acidente ascendente. Lembrando, gente, uma informação importante aqui para vocês é que essa alteração ascendente não necessariamente vai ser um sustenido, perfeito? Ela pode ser também um B quadro, ou seja, se o 7º grau, sobre o 7º grau, recair um bemol no modo menor, o fato de eu colocar um B quadro e anular aquele bemol, o B quadro vai estar figurando como uma alteração ascendente, ou seja, eu vou sair de um bemol, passar para uma nota natural, ou seja, uma alteração ascendente. Cuidado para não errar com isso, tá bom? Não se confundam sempre que vê o sustenido, não, só sustenido vai se enquadrar nessa situação. Se eu ver um B quadro, não vale. Tá errado, tá bom? Cuidado com isso, prestem atenção nessa dica que eu estou dando. Pode ser tanto um sustenido, pode ser tanto um B quadro. Professor, se houvesse algum caso em que eu encontrasse um dobrado bemol, então um bemol só também seria uma alteração ascendente. Perfeito? Anotem a dica. Por quê? Se eu estou passando de 2 bemóis que reduzem um tom para um bemol que reduz só meio tom, é também uma alteração que vai estar figurando ali naquele momento como alteração ascendente. Perfeito? Não confundam, tá, gente? Prestem atenção na nota como ela está dentro daquela armadura de clave, tá? Não é só sustenido. Tá? Eu estou dando um exemplo muito forçado aí do dobrado bemol para o bemol, Porém, é importante vocês terem em mente que não é só o sustenido, tá? Pode acontecer também com B quadro, e em casos raríssimos pode acontecer também com o dobrado bemol, perfeito? Passando para um bemol só. Vamos aí ampliar, para a gente ler ali a observaçãozinha. Chamamos de atonal a música ou o trecho musical onde o desenho harmônico e ou desenho melódico não se prende às estruturas do sistema tonal. Isso é só uma informaçãozinha que a gente agrega para vocês. E para concluir, a gente deixa aí na tela e tá lá no material de vocês, tá na página 26, as armaduras de clave. Então vocês têm aí, ó, bonitinho, Dó maior ou Lá menor. Se eu tiver um bemol só, vai ser essas duas possibilidades. Se eu tiver 2 bemóis, serão essas possibilidades. Se eu tiver um sustenido, essas duas possibilidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e também para os bemóis tem essas 7 possibilidades, tá bom, gente? Estudem, tá bom? Por quê? Estudem ali, o ciclo das quintas vai ajudar vocês bastante nisso, mas é importante que vocês saibam que estes conhecimentos sobre escalas e a armadura de clave, vocês assimilarem, por exemplo, quando eu perguntar para vocês, Fá maior, quais acidentes na armadura de clave, e vocês de cara já saberem que é um bemol só, se eu perguntar para vocês Sol maior e vocês de cara já souberem, né, que é um sustenido só, né,
lembrar daquela regrinha, né? Lembra do que a gente passou lá no módulo 1 para ajudar a identificar? Quando nós temos aí bemóis acima de um bemol, né? Eu vejo o penúltimo bemol e ele é o correspondente à tônica dessa escala. Com os sustenidos, eu pego meio tom acima do último sustenido. Então, se for Fá sustenido que eu tenho na armadura de clave, a tonalidade é Sol. Fá e Dó sustenido, tonalidade Ré maior. Fá, Dó, Sol, tonalidade Lá maior. Então, essas diquinhas aí a gente vai encontrando. Por exemplo, Si bemol e Mi bemol na armadura de clave. Então, a tonalidade é Si bemol maior. Né? Lembrando que essas dicas são para o modo maior, tá, gente? Para descobrir o relativo menor, só aplicar aquela regrinha, busca o sexto grau a partir do modo maior ou busca o terceiro grau a partir do modo menor. Tá bom, gente? Esse é o conteúdo, tá, que tinha para ser passado na aula de hoje, que infelizmente não ocorreu por conta da falta de energia, mas estudem, tá bom? Assistam essa videoaula, leiam o material, se tiver dúvida, estamos aí à disposição, perfeito? Vamos fazer uma breve leitura, o último slide e a gente já encerra o conteúdo previsto para a aula de hoje. Em um primeiro momento, sugerimos que você deixe essa página marcada, pois a consulta a ela lhe será muito útil para os próximos assuntos que vamos aprender. Porém, saiba que o nosso objetivo é que, à medida em que vamos avançando no conteúdo, você passe a analisar a armadura de clave e identificar rapidamente as possíveis tonalidades da música ou do trecho musical sem necessidade de consulta ao material didático. Perfeito, pessoal? Então, por hoje é só o nosso conteúdo, tá bom? Espero que vocês possam estudar, ter uma boa semana tranquila de estudo, de aprendizado e, tendo dúvidas, estamos à disposição. Fiquem todos na paz e tenham uma boa noite aí, um bom resto de semana para todos nós. Um grande abraço aí, tá bom? Tchau, tchau.